Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, finalizaremos hoje o capítulo 17, parte 2. No estudo anterior, nós vimos que os apóstolos Paulo, Silas e Timóteo, eles estavam lá na cidade de Tessalônica, na Grécia, mas foram expulsos por causa da perseguição de alguns judeus e de líderes religiosos que queriam impedir o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo foi levado para a cidade de Atenas, na Grécia. E aqui em Atenas, na Grécia, vai haver a mensagem do evangelho de Jesus Cristo, que Paulo vai mostrar aos filósofos gregos quem é Jesus. Porque naquela época a mensagem do evangelho estava com expansão em todos os locais da região da Ásia. Então todos queriam saber quem é esse Jesus, que evangelho é esse onde muitas pessoas estão se convertendo. Então a gente vai ver essa mensagem do evangelho lá na cidade de Atenas. Vamos iniciar pelo versículo 16. Ele vai pregar lá em Atenas. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente a todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhes questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto, senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião no Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois, caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que, de fato, não esteja distante de cada um de vós. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaravam alguns de nossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto,
Considerando que somos Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E, quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Olha só, uma coisa muito interessante do apóstolo Paulo, quando ele, na fuga, onde os irmãos o encaminharam até a cidade de Atenas, lá chegando, ele procurou, como judeu que ele era, ele procurou uma sinagoga judaica, e lá nessa sinagoga, ele começou a levar a mensagem das boas novas do Evangelho, da salvação em Jesus Cristo. E ele discursava depois nas praças. E ali muitas pessoas ouviam a mensagem do apóstolo Paulo, a mensagem da salvação em Jesus Cristo, através do arrependimento. E ali também o apóstolo Paulo se viu um pouco constrangido, porque ao chegar na cidade de Atenas, ele viu que ali os atenienses adoravam muitos deuses. Existiam muitas imagens de pessoas, de deuses, deus disso, deus daquilo. Então o apóstolo Paulo ficou numa situação profunda de tristeza, porque aquelas pessoas necessitavam de conhecer a verdade do Deus vivo, do Deus que criou os céus e a terra, do Deus que se fez revelar aqui através de Jesus Cristo, através da sua palavra, através da sua missão em cumprir a profecia, onde Jesus foi àquela cruz e ali derramou o seu sangue em favor da humanidade, para que a humanidade pudesse ser salva, pudesse ter uma nova comunhão com Deus através de Jesus Cristo. E ali, quando o apóstolo Paulo viu essa situação dos ídolos, ele ficou incentivado a levar a mensagem e de conforto para aquelas pessoas. E ali ele teve muita sabedoria, porque os filósofos convidaram Paulo a ir até o Areópago. E lá nesse local, onde debatiam grandes filósofos, era debatido questões religiosas, morais, e ali o apóstolo Paulo, ao ser indagado sobre o que ele estava levando a mensagem do Evangelho, os gregos, os atenienses, pensavam que Paulo estava pregando deuses, porque quando ele falava de Jesus e falava da ressurreição, eles achavam que a ressurreição, porque é uma palavra feminina, eles achavam que era um casal. Então Paulo, na sua sabedoria, cheio do Espírito Santo de Deus, com os poderes sobrenaturais que o Espírito Santo dava ao Paulo, para que ele pudesse expressar e falar do Evangelho da salvação, ali Paulo falou: olha, eu estive andando por toda a cidade e vi que vocês são muito religiosos. Paulo teve a sabedoria de não querer ferir os gregos, pois a idolatria reinava naquela região. E Paulo, quando viu que existia uma imagem de um Deus desconhecido, foi quando ele chegou: olha, vocês adoram tantos deuses e tem um Deus aqui que vocês não sabem quem é. E Paulo, com aquela inteligência, ele diz: agora eu vou falar sobre um Deus desconhecido. Um Deus, é o Deus Jesus Cristo, que veio a esse mundo para trazer a salvação a toda a humanidade. E ele conta que Deus, que foi o Criador dos céus e da terra, que Deus fez todas as raças,
que Deus fez os humanos, que Deus trouxe a esse mundo uma paz, uma felicidade a todos aqueles que encontram em Jesus a salvação. A gente vê muito nos dias de hoje pessoas ainda cheio de adoração a ídolos de barro, a homens, e isso deixa Deus um pouco triste, porque a palavra de Deus diz que não adorarás imagens ou esculturas, porque naquela época os gregos faziam imagens para adorar. Eu faço uma imagem de um Deus aqui, vou adorar esse Deus. E assim nos dias de hoje as pessoas ainda estão presas a esses deuses que são feitos por mãos humanas. Então o apóstolo Paulo, quando ele fez a pregação, quando ele discursou lá no Areópago, em Atenas, ele mostrou que, olha, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que vocês adoram aqui, é um Deus que é feito por mãos humanas. Esse Deus que vocês adoram, essas imagens de prata, feito em prata, feito em ouro, feito em pedra, isso aí em nada vai agradar a Deus. Por quê? Porque Deus, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus, ele é Espírito, Deus é verdade, Deus é o Criador. Deus não se prende, ele não se prende ao homem. O homem é que tem que procurar Deus. E ele fala do Adão e de Eva, que foram os primeiros, né? Porque o Adão, o significado de Adão é homem, o significado de Eva é humanidade, mulher. Então, quando Adão e Eva, que Deus colocou no mundo, e que houve a procriação, mas que houve a queda do homem através de Adão e Eva, ali o homem perdeu a comunhão com Deus por causa da desobediência, por causa do pecado. Mas ele diz, mas veio a revelação de Deus através de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, e Jesus Cristo é esse Deus que veio trazer de volta a comunhão perdida lá no Jardim do Éden. Muitas das pessoas hoje em dia procuram encontrar uma facilidade de adorar deuses de uma maneira que possa estar sendo enganado, porque o inimigo, Satanás, ele se esconde por trás de tudo. Ele tenta enganar o ser humano para que o ser humano não procure a Deus. E muitas das vezes o ser humano pensa que está procurando a Deus, fica tentando tatear e não encontra Deus, porque o ser humano, ele foge de Deus. Ele foge da presença de Deus. Por quê? Porque ele é sujo no pecado. Mas Deus chama aqueles ao arrependimento. E quando Deus chama para o arrependimento, a pessoa se arrepende, entrega a sua vida para o Senhor, e o Espírito Santo passa a habitar na vida dessa pessoa, e há a conversão, e há o novo nascimento, e essa pessoa estará no reino espiritual aqui na terra, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, para que Deus possa reinar eternamente junto com aqueles que serão salvos. A salvação é exclusiva no nome de Jesus Cristo. Hoje em dia a gente vê as nações do mundo todo, muitos líderes religiosos fogem, não falam de Jesus, com medo de serem perseguidos, porque quando se fala em Jesus, o inimigo, ele vai atacar, ele vai usar de maneira com que as pessoas possam trazer aquela pessoa que está falando de Jesus a uma perseguição, a uma prisão, a levar ao ridículo, achar que aquela pessoa está procurando fazer algo que hoje o mundo não aceita, porque o mundo, hoje em dia, o hedonismo, ele procura trazer os prazeres na vida de cada um. Então as pessoas estão preocupadas apenas com o lado pessoal, com o lado de prazer. E o apóstolo Paulo aqui, ele faz um contexto sobre Deus, que é o Criador dos céus e da terra, e também do seu Filho Jesus, que foi enviado para a redenção dos pecadores através do arrependimento. Continuando, versículo 32. Entretanto, alguns deles
assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles algumas outras pessoas. Olha só, aqui quando terminou lá a pregação, a exposição da palavra de Jesus Cristo aos filósofos, a muitas pessoas lá no Areópago, ali houve conversões. Quando Paulo falou sobre a ressurreição de Jesus Cristo, os gregos eles acreditavam que a alma não morre, mas eles jamais acreditavam que na parte física o corpo pudesse ser ressuscitado. Então o apóstolo Paulo pregou a ressurreição e ali terminou aquela conversa. Muitos creram no Evangelho, houve muitas conversões, inclusive as pessoas, filósofos que depois foram escolhidos para serem bispos, foram escolhidos para serem representantes do Evangelho de Jesus Cristo lá em Atenas. Então o apóstolo Paulo, depois de sair, ele foi para se reunir com os seus contemporâneos da fé, e a gente termina essa mensagem com a seguinte reflexão: é que ainda nos dias de hoje, como naqueles dias, as pessoas não creem, não querem acreditar em Deus, procuram ter uma vida normal, como se nada estivesse acontecendo. As pessoas não se preocupam na morte, as pessoas acham que a morte acaba tudo, e não é isso, não é a verdade. Se fosse por isso, Jesus não teria vindo a esse mundo, não tinha ressuscitado para nos dar a vida eterna. Agora, a vida eterna com Cristo nos céus é quando há o arrependimento e a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor e que você entrega a sua vida para ser guiada a Ele. Não devemos querer que pessoas ainda insistam em não acreditar em Deus e querer que a vida se termina aqui quando acontece a morte. Não, a morte não é o fim. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te pedimos que teu Santo Espírito possa estar tocando os corações daquelas pessoas que ainda não decidiram, Pai, em estar contigo. Que o Senhor possa falar a esses corações e trazer ao arrependimento de pecados para que haja a salvação e a alegria no reino de Deus espiritual. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.